Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. E a aula hoje vai ser sobre a competição que existe entre reações de eliminação e substituição. Essa reação, essa competição existe porque bases são nucleófilos e nucleófilos são bases. Quem ficar com dúvida pode ir na playlist de mecanismo de reação, assistir às aulas que lá estão, que é onde eu explico a questão desses termos. Então, aqui não vou entrar em detalhes a respeito dessas definições. Então, por exemplo, o etóxido de sódio frente a um substrato, ele pode atacar o hidrogênio, aqui, caminho A, e aí fornecer uma reação de eliminação, né, como o alceno, o ácido conjugado do íon etóxido, que é o etanol, mais o grupo abandonador, e nesse caso o íon etóxido reagiu como base. Ou ele pode fazer aqui o caminho B, que é atacar a face oposta do carbono, né? Atacar o átomo de carbono ligado ao grupo abandonador, e aí tem uma reação de substituição, onde nesse caso o íon etóxido reagiu como nucleófilo. Existem 4 fatores que vão ajudar a determinar para que lado a reação vai seguir. Ou, visto de outra forma, existem 4 fatores que você pode controlar ou alterar para direcionar a reação para um lado ou para o outro, de acordo com o seu interesse. Os 2 primeiros fatores a gente trabalha em conjunto, que são a estrutura do substrato e a força da base. O terceiro fator é a temperatura e o quarto fator é o volume da base. Então, estrutura do substrato e força da base, temperatura e volume da base. Bom, no caso de substrato primário e base forte, a reação de substituição sempre vai ser favorecida, porque o substrato primário ele é extremamente ativado para reações do tipo SN2, porque ele não tem impedimento estérico na face oposta ao grupo abandonador. E nesse caso, bases fortes são nucleófilos fortes. Então, eu tenho um substrato muito ativado para SN2 e um nucleófilo muito forte. Então, a reação de substituição via SN2, ela sempre vai ser favorecida. A reação de E1, ela pode até ser observada, mas de forma muito minoritária. De forma minoritária, né? Quando o substrato é primário e a base é fraca, aí que a reação de SN, a reação de eliminação praticamente não ocorre, porque a base é muito fraca para abstrair esse próton. Então, a reação principal que você observa é a reação de SN2. No caso do substrato secundário, ele é reativo para praticamente todos os tipos de eliminação e substituição, né? Só que quando a base é muito forte, você tem uma preferência via eliminação. Porque, como na eliminação a espécie precisa de fato reagir como base, ou seja, atacar o átomo de hidrogênio, quanto mais forte for essa base, mais esse ataque vai ser favorecido. E aí, quando se encontra um substrato como secundário que tem um certo nível de impedimento estérico para a reação de SN2, o que vai acontecer? A reação de eliminação vai ser favorecida. Quando a base é fraca, isso já se inverte. Aí, uma base fraca e um substrato secundário, a base não é forte o suficiente para atacar o hidrogênio. Então, você começa a ter um favorecimento no sentido da substituição. Mas acaba que sempre com substrato secundário acontece os dois caminhos. Com substrato terciário e base forte, a única reação possível é a reação de E2. Por quê? O substrato terciário ele é muito impedido estericamente, então ele não faz SN2. E ele também, nesse caso, não vai fazer nem SN1 nem E1, porque são reações que se passam por intermediários do tipo carbocatiônico. E a formação de um carbocátion num meio fortemente básico é extremamente desfavorecida energeticamente. Praticamente podemos assumir que não ocorre. Então, substrato terciário e base forte, a única reação possível de acontecer é a reação de E2. Então, a reação caminha preferencialmente no sentido de
da eliminação. Quando a base é fraca, aí você já pode ter três reações acontecendo. E1 e SN1 via substrato carbocatiônico, ou reação E2. Só que a E2, nesse caso, ela é muito pouco favorecida porque a base é fraca. Então, acaba que com substrato terciário e base forte, base fraca, você tem uma competição entre SN1 e E1. Acontece que essa competição ela é muito igual, porque as duas reações têm a mesma primeira etapa e a mesma etapa lenta, que é a formação do carbocátio, sem participação da outra espécie, seja como base ou como nucleófilo, que é uma reação de primeira ordem. Então, como a etapa lenta é a formação do carbocátio e ela é comum tanto a SN1 quanto a E1, acaba que não há preferência nesse caso, porque a etapa seguinte, seja na SN1 ou na E1, são etapas rápidas. Então, o que vai determinar nesse caso é o próximo fator que nós vamos trabalhar, que é a temperatura. Para analisar a temperatura, você precisa lembrar dessa equação. ΔG é igual a ΔH menos TdS. Mais uma vez, eu faço o aviso que na na playlist de mecanismos de reação, a última aula do módulo é sobre termodinâmica das reações, que é quando eu trato mais detalhes a respeito dessa reação aqui. Por hora, desculpa, dessa equação aqui e os efeitos, o tratamento matemático dessa equação. Por hora, o que que precisamos fazer, não é? Precisamos ter em mente que reações com variação de entropia próxima a zero, ou seja, varia muito pouco. Praticamente a entropia dos reagentes, dos produtos é o valor muito próximo da dos reagentes. Ou negativa, ou seja, a entropia dos produtos é menor que a dos reagentes, o que que vai acontecer aqui? Elas vão ser favorecidas em baixas temperaturas. Porque se eu tenho uma variação negativa de entropia e vou multiplicar pelo negativo da temperatura, o que que vai acontecer? Esse termo vai ficar positivo. Então, ele vai diminuir a minha energia livre, porque o ΔH normalmente das reações orgânicas é negativo. Agora, as reações que têm variação de entropia positiva, ou seja, a entropia dos produtos é maior que a entropia dos reagentes, ou seja, eu tenho um maior grau de liberdade nos produtos do que nos reagentes, elas vão ser favorecidas em altas temperaturas, porque esse ΔS ele já é positivo. E ao ser multiplicado pelo negativo da temperatura, esse termo todo vai ser negativo. Então, como o ΔH normalmente é negativo, eu vou ter uma subtração de um número negativo por um número negativo, ou seja, eu vou ter um valor maior negativo. Eu vou ter um ΔG mais negativo, mais favorável. Observando as reações, nós temos aqui que a reação de substituição ela apresenta uma variação de entropia muito baixa, né? Ou seja, então ela está nesse primeiro caso aqui. Porque eu tenho duas moléculas iniciais, né, o substrato e o nucleófilo, e o que vai ocorrer é a substituição do grupo abandonador pelo nucleófilo. Os meus produtos vão continuar, eu vou continuar com duas substâncias aqui como produto. Então, a variação de entropia numa reação de substituição é muito baixa. Já uma reação de eliminação, eu tenho uma variação positiva de entropia, porque eu parto de duas substâncias, o substrato e a base, e eu terei três substâncias. O alceno, que é o produto da eliminação beta, o ácido conjugado da base que eu empreguei, mais o grupo abandonador que deixou o substrato. Então, aqui eu tenho um grau de liberdade nos produtos muito maior que nos reagentes, ou seja, eu tenho uma variação de entropia positiva. Então, eu estou nesse primeiro caso aqui. Então, o que acontece? Reações de substituição são favorecidas em baixas temperaturas, que ela está nesse primeiro caso. É uma reação com variação de entropia muito baixa. Reações de eliminação são favorecidas em altas temperaturas, porque ela está nesse segundo caso aqui. Ela tem uma variação de entropia positiva. Então, como é que isso se aplica no caso dos substratos e das bases? No caso do substrato primário e da base forte, a temperatura acaba tendo uma influência muito pequena. Por quê? O substrato primário continua sendo muito ativado para SN2 e
a base forte continua sendo um bom nucleófilo. Então, a SN2, mesmo a temperatura alta, continua sendo favorecida. Talvez o que você vai observar seja um aumento na formação do produto de eliminação, mas a substituição vai continuar sendo favorecida. O mesmo vale para quando a base é fraca. Aumentar a temperatura devido à base ser fraca e ao substrato primário ser muito ativado para SN2, você não vai conseguir inverter a reação e nem favorecer demais a eliminação. Tanto que com base fraca continua, mesmo a alta temperatura, a reação de eliminação praticamente não ocorrendo. Já o substrato secundário com base fraca tem correlação direta com temperatura. Se eu aumento a temperatura, favoreço a eliminação. Se eu faço a reação a baixa temperatura, favoreço a substituição. Com base forte, a mesma coisa. Substrato secundário e base forte. A temperatura alta, a eliminação é favorecida. A temperatura baixa, a substituição é favorecida. Substrato terciário e base forte. Como eu expliquei anteriormente, a única reação que o substrato terciário pode fazer com a base forte é uma reação de E2. Então, a temperatura acaba não tendo um fator, acaba não tendo muita influência, porque a reação de E2 é sempre favorecida. O que talvez possa acontecer é um aumento no seu rendimento de reação. Agora, o substrato terciário e a base fraca, assim como nos secundários, você tem uma correlação direta com a temperatura, né? Em altas temperaturas, eu favoreço a reação de E1. Em baixas temperaturas, eu favoreço a reação de SN1. Então, para resumir, temperatura alta favorece a eliminação. Temperatura baixa favorece substituição. E o quarto fator é o volume da base. Para isso, a gente precisa lembrar do termo de base não nucleofílica, né? Que são bases cujo volume causa impedimento estérico suficiente para não permitir que elas reajam como nucleófilos. Ou seja, ela é tão impedida estericamente que ela não consegue atacar o átomo de carbono, ela vai reagir no hidrogênio, que é menos impedido. Então, por isso, são bases não nucleofílicas. Um exemplo de base não nucleofílica é o termotóxido de potássio, que eu já o apresentei na aula de regra de Zaitsev, onde eu apresentei lá que o termotóxido de potássio, por ser uma base volumosa, ele ataca o lado menos impedido, gerando um alceno menos substituído, contrariando a regra de Zaitsev. Só que ele também serve para favorecer a eliminação frente à substituição, por ser uma base muito impedida estericamente. Então, o termotóxido de potássio é uma base não nucleofílica. Outros exemplos de base não nucleofílica são esses dois aqui, a DBU e a DBN. Aqui o nome OPAC das duas, que praticamente não é usado. Quando se refere ao nome delas, além da sigla, nós preferimos utilizar um 8-diasa biciclo, um DEC 7-eno, por isso que dá a sigla DBU, DBU, e um 5-diasa biciclo 4,3,0 non 5-eno, que dá a sigla DBN. O DBU e a DBN são exemplos de bases fortes não nucleofílicas neutras. Elas nem iônicas são. E por que elas são tão básicas? Porque esse par de elétrons livres do nitrogênio está em ressonância com essa ligação dupla carbono-nitrogênio, né? Esse par de elétrons vindo para cá e esse par de elétrons vindo para o nitrogênio vai deixar esse nitrogênio aqui com a densidade de carga negativa muito grande, fazendo com que esse nitrogênio aqui seja extremamente básico, tão básico que elas são consideradas bases fortes e são impedidas por conta desses anéis, aqui desses carbonos. Isso daqui causa dessa cadeia cíclica, essa cadeia cíclica aqui, principalmente essa, causa um impedimento estérico muito grande, impedindo que elas reajam como nucleófilos. Outros exemplos de bases não nucleofílicas é a LDA, que é a diisobutilamida de lítio, que é sintetizada via a diisobutilamina com butilítio, a hexametil-dimetilcililamina, que reage com hidreto de potássio,
E aí você tem a hexametil dicilil azida de potássio, que é mais conhecida pela sigla KHMDS, e você tem também a 2266 tetrametilpiperidina, que quando reage com butilítio dá 2266 tetrametilpiperidina de lítio, que é conhecida pela sigla LTMP. Deixa eu só corrigir aqui, que tem um S a mais aqui. Vamos lá, desculpa, pessoal. Hexametil silil azida de potássio. Tinha um S a mais, tá? Hexametil silil azida de potássio, que é mais conhecida pela sigla KHMDS. Vamos voltar agora lá para o nosso slide. Esse slide aqui foi o que eu corrigi, tá? Hexametil silil azida de potássio. Então, essas três bases aqui são bases fortes não nucleofílicas também. Esses grupos de isobutil, hexametilcilil e principalmente essa daqui é extremamente impedida com esses 4 grupos metilas aqui bem próximos do nitrogênio. Esses grupos aqui, eles causam um impedimento estérico considerável, fazendo com que essas bases praticamente não tenham reatividade nenhuma como nucleófilos, elas só conseguem reagir como bases mesmo. Então, o volume da base, presente nessas bases não nucleofílicas, são a sua alternativa para, por exemplo, favorecer reação de E2 frente a SN2 e substratos primários. Na verdade, é o grande uso dessas bases, né? Porque, como eu expliquei anteriormente, tanto temperatura quanto força de base e estrutura de base do substrato, o substrato primário, ele sempre vai tender a reagir por SN2, seja qual for a condição reacional. E qual for a base, ele dificilmente vai te dar majoritariamente um produto de eliminação via E2, porque ele é muito ativado para SN1. Só que então, a partir do momento que você utiliza uma base não nucleofílica, principalmente essa aqui, ó, que é extremamente impedida, elas não, se a base é não nucleofílica, ela não consegue fazer SN2. Então, ela só vai reagir por E1. Então, elas são os reagentes necessários para fazer você, para se induzir uma reação de E2 num substrato primário. Quando você utiliza uma base não nucleofílica em substrato secundário, aí é que você não quer correr risco nenhum mesmo de ter um produto de substituição. Porque as bases não nucleofílicas, elas sempre vão favorecer a reação de E2 e te dar o produto de eliminação, né? Então, quais são os grandes, para resumir, o uso dessas bases não nucleofílicas? Quando a reação desejada é a eliminação, seja lá qual for o caso. E também tem o seguinte, ó, às vezes você quer favorecer uma reação de eliminação, né? Mas você não pode fazer a reação de eliminação a alta temperatura. Por exemplo, você tem um substrato terciário e que, se você aquecer, vai favorecer a reação de E1. Acontece que esse substrato terciário a alta temperatura tem uma tendência a sofrer um rearranjo carbocatiônico e você não vai ter o produto que você deseja, por exemplo. Aí a sua alternativa é fazer a reação a baixa temperatura, só que reação a baixa temperatura não costuma favorecer eliminação. Aí, para isso, você utiliza a base não nucleofílica, que é uma base que só te dá produto de eliminação via E2 e, como é a única reação que ela consegue fazer e é uma base muito forte, você consegue realizar a baixa temperatura. E aí você dribla, por exemplo, esse problema que eu falei do seu substrato ser termolábil, por exemplo. Entendeu? Então, a base não nucleofílica é a grande alternativa
para favorecer eliminação frente à substituição. Só que normalmente elas costumam ter um custo elevado, né? Então elas ficam restritas para quando você quer favorecer uma reação de eliminação e você não consegue fazer isso via manipulando a força da base ou a temperatura. Bom, era isso. Obrigado. Desculpa aquele erro ali no nome. Até a próxima.